Olá amigos, beleza? Eu sou Rogério Betim. Gente, é amanhã. Amanhã é a eleição do segundo turno. É amanhã que será decidido o novo presidente do Brasil. E ele será o Bolsonaro ou ele será o petista lá, Fernando Haddad? Quem será? Bom, em relação a isto, eu sempre venho falando aqui no meu canal, desde o começo do segundo turno, que o Bolsonaro não perde pro Haddad nas urnas. Não perde. Se a eleição for limpa, não perde, tá? Só se houver fraude. O próprio Bolsonaro já falou isso. Ele só perde se houver fraude nas urnas. Para haver fraude nas eleições, as pesquisas tinham que mostrar um empate técnico entre Bolsonaro e Haddad, um próximo do outro. Daí daria para ver a fraude. Porque se mostrasse muita diferença entre um e outro, o Bolsonaro muito acima e o Haddad muito abaixo, ia ficar difícil ter a fraude, porque ia ficar muito na cara, né? Como que da noite pro dia o Haddad tinha 35 no estado, de repente foi para 51 e o Bolsonaro caiu tanto assim. Então assim, gente, a meu ver, para a fraude acontecer amanhã, tem que haver esse empate técnico com os números nas pesquisas, né? Eles trariam números falsos nas pesquisas para o povo acreditar na fraude. E essa pesquisa de hoje, que mostra os detalhes em cada estado, como é que foi? Como é que são os números que está sendo mostrado? Teve esse empate técnico ou a diferença do Haddad para o Bolsonaro continua sendo mantida em muitos estados? E aí? É isso que eu vou mostrar agora a vocês. Essa pesquisa de agora que eu vou mostrar a vocês nos estados, ela é recente também, não havia sido divulgada ainda em vários estados, então ela é muito importante para a gente entender o que está acontecendo e o que deve trazer o Ibope para hoje à noite, beleza? Então, gente, assistam até o final que eu vou fazer o meu comentário do que eu achei desses números nos estados e também do que a gente pode esperar para hoje à noite e também para amanhã, no dia das eleições. Lembrando você aí, se você já é inscrito no canal, veja se o sininho está ativado, tá? Porque às vezes acontece do sininho desativar e você nem ficar sabendo e daí você não recebe os novos vídeos. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, clica aí no botão de inscrever e ativa o sininho. Ah, e deixa o like, tá? Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, beleza? Vamos lá então, eu vou mostrar agora a vocês os números do Ibope em vários estados do Brasil. Então vamos lá, gente, olha só. Essa aqui é a pesquisa Ibope, ela foi divulgada agorinha há pouco, ó, hoje, dia 27/10, 5 horas da manhã, então é bem fresquinha. Vamos ver os números, os detalhes do Ibope em vários estados do Brasil. Vamos começar então com o Amapá, onde mostra que Bolsonaro tem 51% na intenção dos votos válidos e Haddad 49%. Eles estão empatados tecnicamente, né? O Bolsonaro perdeu 1% em relação à última pesquisa e o Haddad cresceu 1%. No Amapá, a pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 26 de outubro agora e entrevistados 812 eleitores. Aqui os votos totais no Amapá, 46 para Bolsonaro, 44 para Haddad. Agora vamos para o Amazonas. Bolsonaro teve uma queda de 3%, olha, de 61% ele baixou para 58%. E o Haddad de 39% subiu 3% para 42% nos votos válidos. A pesquisa no Amazonas foi realizada entre os dias 24 e 26 de outubro e foram entrevistadas também 812 pessoas. Aqui no Amazonas a gente vê uma diferença bem grande em relação ao Bolsonaro, né? Dá 16 pontos percentuais. Isso é muito bom. Aqui os votos totais no Amazonas, Bolsonaro 54% e Haddad 40%. Agora vamos para Mato Grosso do Sul. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 26 de outubro e foram entrevistados 812 eleitores. Mostra que o Bolsonaro caiu 3 pontos percentuais, de 64% para 61%, e o Haddad subiu esses 3 pontos percentuais, de 36% para 39%. Então, mesmo assim, ainda a diferença é muito, muito grande, tá? Aqui está apontando 22 pontos percentuais, né? 61% para Bolsonaro e 39% para Haddad. Aqui os votos totais no Mato Grosso do Sul, Bolsonaro 54%, Haddad 34%. Agora, Rio Grande do Norte, um dos estados onde o Haddad aparece bem na frente do Bolsonaro. No Rio Grande do Norte, o Haddad cresceu 4 pontos percentuais e o Bolsonaro baixou esses 4 pontos. Então, de 57%, o Haddad foi para 61% no Rio Grande do Norte e o Bolsonaro de 43% baixou para 39%. Então, aqui mostra muita diferença entre o Haddad e o Bolsonaro, apesar que no Rio Grande do Norte o número de eleitores não é tão grande assim. No Rio Grande do Norte, a pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de outubro e foram entrevistados também 812 eleitores. Aqui os votos totais no Rio Grande do Norte, o Haddad pulou de 50% para 56% e o Bolsonaro de 38% para 35%. Brancos e nulos, 7% e 3%. Vamos agora para Rondônia, onde o Bolsonaro tinha, na última pesquisa, o maior percentual de votos. A pesquisa de
hoje foi realizada nos dias 24 e 26 de outubro e entrevistados também 812 eleitores. Mostra Bolsonaro descendo de 78% para 72%, Haddad subindo de 22% para 28%. Olha que crescimento grande do Haddad aqui, hein? Mesmo assim, ainda a diferença é muito grande. 72% para Bolsonaro e 28% para Haddad. Os votos totais em Rondônia, Bolsonaro 65%, Haddad 26%, brancos e nulos 6% e 3% não sabem, não responderam. Vamos para Roraima agora. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de outubro e entrevistados 812 eleitores. Mostra Bolsonaro diminuindo de 77% para 73% e Haddad de 23% pulou para 27%, com um acréscimo aqui de 4%. Então, Bolsonaro 73%, Haddad 27%, com o total das intenções de votos válidos. Votos totais em Roraima, Bolsonaro 68%, Haddad 25%, e brancos e nulos 5%, não sabe 2%. Santa Catarina também mostra bastante queda do Bolsonaro, mas não o suficiente para causar nenhuma preocupação. Bolsonaro de 74% cai para 69% e o Haddad de 26% sobe para 31%. Mesmo assim, a diferença é gigantesca, né? Impossível de ser virada na última hora. Em Santa Catarina, a pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de outubro e foram entrevistados 1.008 eleitores. Aqui os votos totais em Santa Catarina, Bolsonaro 61%, Haddad 27%, brancos e nulos 8%, não sabe, não respondeu 3%. No Distrito Federal, vamos ver como está a situação no Distrito Federal. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 22 de outubro, foram entrevistados 1.204 eleitores. Bolsonaro subiu um ponto percentual de 70% para 71%, Haddad caiu esse um ponto, né, de 30% para 29%. Então a diferença aumentou mais ainda. Aqui um dos poucos estados onde mostram crescimento do Bolsonaro nessa última divulgação das pesquisas no Ibope. Aqui os votos totais no Distrito Federal, Bolsonaro 62%, Haddad 26%, brancos e nulos 9%, não sabe 3%. Minas Gerais, olha só Minas Gerais, Bolsonaro de 62% baixou para 60% e o Haddad subiu de 38% para 40%. Então aqui está 60-40 em Minas Gerais, com 20 pontos percentuais de diferença. Muita diferença mesmo para Bolsonaro. Não tem como o Haddad virar assim tão rapidamente. E a pesquisa em Minas Gerais foi realizada entre os dias 20 e 23 de outubro, entrevistados 1.512 eleitores. Aqui a intenção de votos totais em Minas Gerais, Bolsonaro 50%, Haddad 33%, brancos e nulos 14% e não sabe, não respondeu 4%. Muito grande o percentual aqui, tá? 18% de votos que não vai para os candidatos. Rio de Janeiro, vamos ver como é que está no Rio de Janeiro. Olha só, a pesquisa se manteve em relação à última pesquisa. Bolsonaro continua com os mesmos 65% e Haddad 35% também se manteve. No Rio de Janeiro, a pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 23 de outubro e foram entrevistados 1.512 eleitores. Aqui a intenção de votos totais no Rio de Janeiro, Bolsonaro 55%, Haddad 30%, brancos e nulos 10% e não sabe, não respondeu 4%. Rio Grande do Sul, vamos ver como é que está no Rio Grande do Sul. 59% para Jair Bolsonaro, caiu 1% para 58%. E o Haddad de 41% subiu para 42%. Então 58% para Bolsonaro, 42% para Haddad, com 16 pontos percentuais de diferença no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, a pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 23 de outubro e foram 1.204 eleitores entrevistados. Votos totais no Rio Grande do Sul, 51% para Bolsonaro, 37% para Haddad, o mesmo percentual da pesquisa anterior, e brancos e nulos também continuam o mesmo, 8% e 4% para não sabe ou não respondeu. São Paulo, agora vamos para o maior colégio eleitoral do Brasil. Em São Paulo, a pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 23 de outubro e foram entrevistados 1.512 eleitores. E o Bolsonaro subiu um ponto percentual de 63% para 64% e Haddad caiu um ponto de 37% para 36%. Então a diferença é muito grande. É bem similar à do Rio de Janeiro, né? Lá mostrava 65% a 35%, aqui 64% a 36%, tá? Votos totais em São Paulo, 54% para Bolsonaro, 31% para Haddad, brancos e nulos 11% e não sabe 3%. Agora no Pará, a pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro
e teve 812 eleitores entrevistados. Aqui mostra Bolsonaro com 49% dos votos válidos e Haddad com 51% dos votos válidos, então estão empatados tecnicamente. E os votos totais no Pará, 44% para Bolsonaro, 46% para Haddad, brancos e nulos 7% e 3% não sabe e não respondeu. Sergipe, vamos ver como está em Sergipe, outro estado que o Haddad ganha muito em relação ao Bolsonaro, né? Segundo a pesquisa aqui do Ibope, 33% com as intenções de votos válidos para o Jair Bolsonaro, 67% para Fernando Haddad. Em Sergipe, a pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro e foram entrevistados 812 eleitores. Agora aqui os votos totais em Sergipe, 29% para Bolsonaro, 59% para Fernando Haddad. Brancos e nulos 8% e não sabe ou não respondeu 4%. E aqui acabou a pesquisa, tá? Os estados que foram mostrados aqui são todos os estados onde há segundo turno nas eleições agora. Os estados onde os governadores venceram no primeiro turno, não houve pesquisa Ibope, tá bom? Olha só aqui, ó, quem quiser conferir os números que eu falei agora sobre cada estado, pode ir dando pausa para ler, eu vou parando, quem quiser pode ir dando pausa para ler, tá bom? Bom, gente, vocês viram aí os números, né, na pesquisa dos estados. Duas observações importantes eu quero trazer a vocês. Primeiro, a diferença entre o Bolsonaro e Haddad continua muito, muito grande em diversos estados. Tipo, 35-65 para o Bolsonaro, 40-60 para o Bolsonaro, 55-44-42 a favor do Bolsonaro. Então aí, 12, 14, 20, 30 pontos percentuais a favor do Bolsonaro contra o Haddad. Então, gente, eu fiquei muito contente com esses números do Ibope que foram divulgados agora nos estados, porque mostra que a mesma tendência que começou lá atrás, no começo do segundo turno, 3 semanas atrás, está se mantendo, tá bom? Então, isso indica uma tendência para a gente não ter uma grande fraude amanhã nas urnas, e também isso indica que nós podemos esperar para hoje à noite o Bolsonaro com pelo menos uns 10 pontos percentuais à frente do Haddad. Pelo menos, tá? Mas deve dar aí na faixa de 12, 14 pontos à frente do Haddad nos votos válidos. É o que eu acho que devemos esperar para hoje à noite no Ibope. Outra observação importante, se você olhar as pesquisas mais antigas que eu falei, os estados onde foram realizadas nos dias 16, 17, 18 de outubro, mostram um crescimento do Bolsonaro e uma queda do Haddad. Agora, as pesquisas mais recentes, do dia 24, 25, 26 de outubro, mostram o contrário. Mostra nesses estados uma queda do Bolsonaro e um crescimento do Haddad. Então, isso preocupa um pouco, tá? Porque não houve nada de novo de 2, 3, 4 dias para cá. Mas o Ibope insiste em crescer o Haddad e diminuir um pouco o Bolsonaro, tá? Nessas pesquisas mais recentes. Mesmo assim, mesmo com esse crescimento estranho do Haddad, ainda a diferença continua sendo muito grande e eu não vejo possibilidade de fraudes, não. Vamos ver hoje à noite se eles vão crescer muito mais o Haddad em relação ao Bolsonaro ou não, se eles vão manter uma bela distância, né, do Bolsonaro para o Haddad. As pesquisas mais sérias e confiáveis, que é Paraná Pesquisas, BTG Pactual e a XP mostram muita diferença do Haddad para o Bolsonaro, pelo menos aí 18, 20 pontos percentuais, tá? Mas vamos ver o Ibope e o Datafolha, que são as que o povão acredita e que a Globo vai divulgar, tá bom? Ou seja, gente, resumindo tudo, a meu ver, não devemos esperar uma queda grande do Bolsonaro não hoje à noite e nem fraude amanhã nas urnas, tá bom? Isso é o que eu vejo, isso é o que eu acho. E vocês, concordam comigo? O que vocês acham? Comenta aqui, tá bom? Gente, valeu, obrigado por terem assistido. A qualquer momento eu trago a vocês um novo vídeo. Hoje é véspera da eleição, é um dia importante, deve ter muita coisa para falar, então eu espero trazer mais vídeos a vocês, beleza? Até mais então, tchau, tchau, um abraço.